Bom, vamos mudar um pouquinho dessa chave e trazer boa notícia aqui no CBN Campinas. A gente está em contato neste momento com o Dr. Agrício Crespo, que é diretor do IOL. IOL é um instituto de otorrinolaringologia, cirurgia de cabeça e pescoço, essa nova unidade hospitalar que foi inaugurada nesta terça-feira aqui em Campinas. Doutor Agrício, que é professor da Faculdade de Ciências Médicas, diretor do IOL. E, diretor, quando vem muitas autoridades, vem o governador de São Paulo, como teve ontem, e ainda mais no momento político eleitoral, falando de CMS, alguns outros assuntos dominam, mas somente essa inauguração já seria algo espetacular, porque é o maior investimento na área da saúde aí dentro da Unicamp nos últimos 30 anos. E tem outros fatos muito importantes, né, para esse instituto. Muito bom dia, eu agradeço essa gentileza do senhor atender aqui o CBN Campinas, doutor Agrício. Muito bom dia, eu é que agradeço à CBN a oportunidade de divulgar essa inauguração importante para a nossa região, assim como para todo o estado e o país também. Queria tentar entender porque somente quando você se encontra com a fachada do Instituto, ela já é imponente dentro da Unicamp. Ainda falando de 200 mil atendimentos por ano, 4 mil cirurgias, 70% que a gente está falando desses atendimentos voltados para o Sistema Único de Saúde. Vai ser algo assim de ter uma excelência e de ser uma referência não só para Campinas, mas como é o HC, né? A gente vai ter um instituto praticamente como o HC nessa especialidade, né? Sim, o que importa é que nós não temos na América Latina nada parecido com isso, porque ele é um instituto inteiramente destinado ao atendimento dos pacientes com as doenças do pescoço, né? Ouvido, nariz, garganta, o câncer de cabeça e pescoço. As filas são muito grandes na nossa região, assim como em todo o país, e o instituto abre essa possibilidade de trazer um hospital de primeiríssimo mundo para o paciente usuário do SUS, predominantemente. E, doutor Agrício Crespo, ontem essa inauguração, quando de fato o Instituto passa a funcionar e começar a fazer esse atendimento para a população? O Instituto ele vai começar de uma forma escalonada, porque ele não é só atendimento médico. O Instituto é também uma escola de medicina, né? Nós temos ali um centro de pesquisa, um laboratório de genética que se especializa no câncer de cabeça e pescoço e na surdez profunda de origem genética. E nós temos também um centro de treinamento que receberá médicos de toda a América Latina para o treinamento de novas técnicas em cirurgia, novos procedimentos cirúrgicos. É um laboratório único, nenhuma universidade do país tem, dessa forma como ele está. E então nós vamos começar, para responder a sua pergunta, de uma forma escalonada. Nós começamos com o laboratório de treinamento cirúrgico, iniciamos na sequência o atendimento ambulatorial e depois virá o atendimento cirúrgico. Então, nós começamos já no próximo mês, mas a maturidade total do Instituto a gente espera atingir em 18 meses, quando ele vai alcançar a sua plena capacidade de atender as 200 mil consultas ano, 80 mil exames complementares por ano e as 4.300 cirurgias ano. O senhor colocou um ponto muito importante, entre vários pontos importantes, porque a gente começa falando, obviamente, sobre já a inauguração dele, e de quando ele vai começar a atuar, e de quem ele vai poder atender, falando de uma população de 7 milhões de habitantes, nas 90 cidades próximas a Campinas, mas tem aí, como o senhor mesmo disse, não tem um equipamento desse na América Latina, do tamanho como ele é feito e como ele está sendo projetado. E outra coisa importante que o senhor citou, ele é um hospital escola, né? Ele vai formar profissionais não só para o próprio hospital, mas para uma cadeia que a gente pode falar global, né? Sem dúvida, porque hoje praticamente todos os estados brasileiros já têm um médico especialista formado pelo nosso serviço. E nós temos também, hoje, ex-alunos nossos que trabalham na Europa, trabalham nos Estados Unidos, e em posições muito diferenciadas. Uma ex-aluna nossa, por exemplo, hoje ela é chefe do departamento de cirurgia na Universidade da Califórnia. Então a Unicamp tem esse reconhecimento internacional pela excelência da formação de recursos humanos. Esse é um papel da universidade também, né? Não é só a atenção médica, mas a formação de uma mão de obra muito qualificada.
E ele vem, né, também, né, professor Agrício, daquele acordo, de algo que foi tão maléfico aqui para nossa região, aquele caso da Shell BASF, que por tanto tempo ficou sendo esmiuçado aqui na região de Campinas, fez mal a tantas pessoas, e com a sequência, né, isso indo para a justiça, as pessoas sendo atendidas, mas também tem toda uma contrapartida. São as multas que a Shell BASF teve que levar, 40 milhões, né, para subir esse hospital. Lembrando que o Hospital do Amor também teve aqui esse tipo de financiamento, né, entre aspas, desse dinheiro por parte aí do Tribunal Regional do Trabalho, além de mais 11 milhões de outros processos. Mas é muito importante que tá sendo aquilo que aconteceu, pelo menos está tendo essa reversão para a gente conseguir, primeiro, para que nunca mais aconteça o que aconteceu lá naquele caso Shell BASF, e que se tenha, né, agora um atendimento que salve vidas, né? É importante isso. Eu acho que você está trazendo um ponto bastante importante nessa conversa, porque é muito difícil, às vezes, no nosso país, você ver uma solução na justiça ter um começo, um meio e um fim. E foi exatamente isso que aconteceu nesse caso da Shell, que está a apenas 10 quilômetros de distância aqui da gente. Houve, naquela ocasião, a contaminação do lençol freático, a contaminação do solo, da água, e 62 pessoas perderam a vida. E ainda hoje, os descendentes dessas pessoas, nós temos quase 30 crianças que nasceram com problemas genéticos que foram causadas pela exposição aos inseticidas, né, aos pesticidas agrícolas, os organoclorados, os organofosforados. E a justiça foi muito corajosa, porque ela conseguiu autuar a empresa e, além disso, transformar o fruto dessa autuação numa ação de danos morais coletivos, né, por danos morais coletivos. Então, este dinheiro do Ministério Público do Trabalho, mas depois ele foi acrescido também de contribuições de pessoas físicas, de contribuições de empresas, as pessoas se engajaram nisso. Quando você comentou, por exemplo, da beleza do prédio, daquela questão arquitetônica, nós caprichamos em todos os aspectos. Nós abrimos um concurso nacional de arquitetura hospitalar e convidamos os maiores arquitetos do país para participar. São os mesmos que fazem o Einstein, o Sírio-Libanês, os hospitais mais diferenciados do país. Então nós conseguimos, com esse esforço coletivo, com essa participação de todas, fazer um instituto que poderia estar em qualquer cidade do mundo. Ele tem realmente um nível internacional. Por isso é um orgulho, acho que, para Campinas. Doutor Agrício Crespo, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, essa gentileza de poder atender a CBN. Parabéns, viu? Parabéns pelo instituto que está aí nascendo na Unicamp, fazendo esse atendimento tão importante. E, lógico, falo parabéns para o senhor, mas para todos os que estão envolvidos para fazer este instituto nascer aí na Unicamp. Muito obrigado pela entrevista, doutor Agrício Crespo. Eu que lhe agradeço, muito obrigado, um bom dia a todos. São 10 horas 30 minutos, logo mais o Repórter CBN.